Olá amigos, meu nome é Viseu Molencar e estou aqui para gravar mais um vídeo sobre o sistema PJE Calc. No vídeo anterior a gente fez aqui uma análise geral sobre o sistema, né, algumas peculiaridades do sistema, e hoje nós vamos continuar com a análise do sistema PJE Calc, mais especificamente nos dados de parâmetros dos cálculos. Então vamos lá ao PJE Calc. Bem, nós estamos aqui na tela inicial do PJE Calc, na tela em que é realizado o cadastramento do processo, né? Essa tela eu já havia mostrado no vídeo anterior e são preenchidas algumas informações básicas sobre o processo, como o número do processo, o nome do reclamante, os dados das partes, etc. Mas eu quero comentar um pouco mais sobre essa tela de parâmetros do cálculo. Vocês notem que nós temos aqui duas abas, né? Essa aba de dados do processo, em que são informadas os dados iniciais do processo, e nós temos também os parâmetros do cálculo. Eu disse no vídeo anterior que essa tela é uma tela muito importante. Por quê? Porque ela define as diretrizes para todas as verbas durante todo o desenvolver do cálculo trabalhista. Então aqui nós temos, primeiro, o estado. É importante você informar o seu estado e o município em que houve a prestação de serviços, né? Por quê? Porque isso daqui vai ser levado em consideração para efeito de feriados, né? Para que o sistema possa puxar os feriados correspondentes ao município escolhido. Aí nós temos aqui esses campos aqui, data de admissão, data de demissão, ajuizamento, data inicial e data final, eles têm a seguinte aplicação. Digamos, essas duas primeiras datas, data de admissão e data de demissão, elas servem para que você informe o período do contrato de trabalho, né, que ele pode ser mais amplo do que esse período da data inicial e data final que tem aqui na parte inferior. Então, essa data de admissão aqui e demissão, por exemplo, serve para cálculo, digamos, do FGTS. Digamos que seja deferido na sentença o cálculo de FGTS sobre todo o período trabalhado. Então, o sistema vai considerar esse período, data de admissão e data de demissão. Mas digamos que, além dessa verba de ter sido deferido o FGTS sobre todo o período trabalhado, digamos que sejam 10 anos de trabalho, por exemplo, em que você vai botar aqui a data de admissão e a data de demissão correspondente ao contrato de trabalho, nessa data inicial, digamos que, por exemplo, seja deferido também uma diferença salarial, mas só referente ao último período, ao último ano, digamos assim, ao último ano do contrato de trabalho. Então, tanto essa diferença salarial, por exemplo, comissões, alguma gratificação que tenha sido deferida só no último ano do contrato de trabalho, você vai preencher essa data inicial e a data final, nesses dois campos aqui, a data desse período das verbas. Ou seja, esses campos aqui servem para limitar o cálculo. Então, o cálculo vai ser limitado, todas as verbas que forem calculadas vão ser calculadas com base nessa data inicial e nessa data final. Então, aviso prévio, os reflexos dessas verbas que forem deferidas vão ser calculados observando essa data aqui. Então, o sistema ele faz o seguinte cálculo quando você lança uma verba. Ele olha, ele faz uma comparação entre a data de admissão e a data inicial e vê qual a data mais antiga, né? Então, ele vai pegar a data mais antiga para algum tipo de verba, a data mais nova para outro tipo de verba. Do mesmo jeito, a data final aqui. Então, essa limitação aqui, você pode limitar o cálculo dentro de um período mais longo, que é a data de admissão e a data de demissão, mas você pode botar um período menor aqui, para que o cálculo seja limitado a esse período aqui.
Espero que eu tenha sido claro nessa parte. Nós vamos ver isso na prática. Outros parâmetros. Temos aqui uma nova aba, outros parâmetros, né? O regime de trabalho, isso aqui é muito tranquilo. Ou o regime é integral ou é parcial. Isso aqui serve para quê? Para cálculo das férias, para aquelas descontos das férias de acordo com a quantidade de faltas que estão lá no artigo 130, 133 da CLT, por ali assim, tem a definição de quantos dias de férias a pessoa tem direito de acordo com o número de faltas que ela tenha, né? Então, se ela trabalhar no regime integral, ela vai ter um tipo de contagem. Se ela trabalhar no regime parcial, haverá outro tipo de contagem. Esses dois campos aqui eu também havia falado no vídeo anterior, mas eu vou reforçar. Esse campo, maior remuneração, somente deve ser preenchido quando você for calcular aviso prévio e multa do artigo 477. Esse campo obrigatoriamente deve ser preenchido quando tiver essas duas verbas. E essa última remuneração é como se você quisesse, quando você quiser dizer que durante todo o contrato de trabalho ele teve uma remuneração fixa. Então, se eu colocar aqui R$880, eu estou querendo dizer para o sistema vai gerar uma base de cálculos referente a todos os meses, informando esse valor em cada mês. Eu estou dizendo para o sistema que o empregado sempre recebeu R$880. Vamos agora tecer alguns comentários sobre o aviso prévio. O aviso prévio, ele tem aqui algumas funções. Se eu marcar calculado, ele vai calcular o aviso prévio de acordo com a nova legislação em vigor, ou seja, ele vai utilizar até um ano de trabalho 30 dias, a partir de um ano 33 dias e assim sucessivamente no termo da legislação em vigor. Então ele vai calcular, esse calculado aqui se refere à proporcionalidade do aviso prévio. Esse informado é se eu quiser informar uma quantidade diferente. Eu quero que sempre que for criada uma verba com o tipo aviso prévio, uns reflexos, por exemplo, de uma outra verba, um reflexo das horas extras no aviso prévio. Sempre que eu criar uma verba desse tipo, será, por exemplo, 33 dias. Então, se eu informar aqui, toda verba que eu criar com a qualidade de aviso prévio, ela terá 33 dias, por padrão. E se eu escolher a opção não apurar, ela não vai calcular automaticamente a progressão, né, mas a proporcionalidade, mas ela vai considerar o que tiver marcado em cada verba lá. A quantidade de dias que tiver informado em cada verba lá, que por padrão são 30 dias. Então, se eu marcar aqui não apurar, ele vai calcular 30 dias de aviso prévio, de acordo com o que tiver lá na verba, quando você for cadastrar uma verba. A carga horária padrão, aqui você vai colocar, eu já informei isso também no vídeo anterior, você vai informar qual a carga horária padrão para efeito de cálculo de horas extras, de comissões, né, de qualquer verba que tenha como base hora, você vai preencher esse campo aqui. Então, se for bancário, por exemplo, você vai botar 180, 150, de acordo com o caso. Isso daqui vai ser utilizado para todas as verbas que você criar. Por isso que eu falei que essa tela é importante, porque você está configurando aqui informações que servirão para todas as demais verbas. E aqui na frente do mesmo jeito, sábado como dia útil. Se você marcar aqui, ele vai utilizar o sábado vai considerar o sábado como dia útil, para efeito, por exemplo, de repouso semanal remunerado. E aqui tem umas exceções dessa regra aqui do sábado como dia útil. Então, se você marcar aqui algum período, e nesse período não será considerado o sábado como dia útil, né? Porque você pode querer que só durante determinado tempo seja considerada essa condição.
Muito bem, aqui continuando, nós temos agora, do mesmo jeito aqui, a carga horária, né? A carga horária aqui, eu tenho a possibilidade de marcar uma exceção para essa carga horária. Eram 220 horas até dezembro, mas a partir de janeiro, ou a partir de determinado período, passou a ser de 150, por exemplo, né? Então eu tenho condições de alterar, de botar uma exceção para essa carga horária. Vamos voltando aqui ao aviso prévio. Nós temos aqui a possibilidade também de projetar aviso prévio indenizado. Isso aqui significa o quê? Que toda a verba que você calcular, inclusive os reflexos, se você, por exemplo, calculou horas extras de um ano, do último ano do contrato de trabalho, mas isso aqui, como está marcado aqui, se você calcular os reflexos do aviso prévio sobre essas horas extras, ele vai considerar a proporção do aviso prévio, ele vai projetar esse aviso prévio para todos os efeitos. Esse campo aqui, limitar avos ao período do cálculo, notem que ele está aqui desmarcado, por quê? Porque ele é dependente do preenchimento desse campo aqui, ó, data inicial. Então, se eu marcar aqui, por exemplo, uma data, né, dentro do cálculo, digamos que o cálculo aqui, o empregado entrou em 1/1/2010, né, foi demitido em 30/8/2015, e que você quer calcular, limitar o cálculo a dezembro de 2013 até 30/8/2015, quando o empregado saiu. Então, essa limitação que eu estou fazendo aqui, quando eu marco aqui limitar avos ao período do cálculo, eu estou dizendo exatamente que, para efeito de férias e 13º salários, os avos, né, a contagem de avos deve observar essa limitação aqui. Então, limitar avos ao período do cálculo que foi marcado aqui, ó, limitar cálculo. Então, essa marcação aqui só vai estar disponível se eu preencher esse campo aqui de data inicial e data final. Zerar valor negativo, por padrão, isso daqui significa que, se eu marcar esse campo aqui, nas verbas que eu criar, todas as verbas que eu criar, por padrão, ela vai zerar os valores quando o resultado der negativo. Isso aqui é autoexplicativo. E esses dois também são autoexplicativos, né, para a contagem do aviso prévio, se eu vou considerar feriados estaduais e feriados municipais. Então, eu precisava fazer esses esclarecimentos sobre essa tela para que fique mais fácil o entendimento. Eu sei que a parte um pouco mais difícil de compreender é essa questão da limitação dos cálculos, mas assim como a prescrição também. Mas a prescrição é muito simples, basta você marcar aqui que você quer que o sistema observe a prescrição quinquenal, que ele vai fazer essas observações com relação aos avos, né, com relação a todas as verbas. Assim como a prescrição do FGTS, o sistema já verifica, inclusive, as regras novas de acordo com o novo entendimento do TST. Então é isso, sobre essa tela, são essas as informações que eu gostaria de fazer. Então, no próximo vídeo, a gente vai partir para uma nova etapa desse sistema. Até já!